muito bem-vinda, Leila. É um prazer te receber aqui no Planeta Campo. Olá, Yael. Prazer é meu, muito obrigado. Obrigada a você pela participação aqui com a gente. Eu queria começar falando um pouquinho da abrangência desse estudo, né? Eu vi que vocês conversaram com diversos setores, frigoríficos, varejistas, associações, entre outros, não é? Isso mesmo, né? Nosso objetivo era tanto fazer um diagnóstico da evolução da pecuária relacionada à sustentabilidade, e aí entra principalmente da produtividade na atividade pecuária, mas também ter um olhar de cada elo da cadeia da carne bovina sobre os desafios para se alcançar uma pecuária, uma carne sustentável. E para isso a gente conversou com frigoríficos, com varejistas, com associações de produtores, produtores individuais também, setor financeiro e governos, né? A gente também conversou com o Ministério Público, por exemplo, para que a gente tenha um olhar bastante abrangente da ótica de cada um desses elos da cadeia sobre como promover a carne sustentável no Brasil. Legal, Lely. Uma coisa interessante aí que o estudo mostrou, né, foi que nos últimos 5 anos a adoção de tecnologias e boas práticas tem aumentado, resultando em mais produtividade e também benefícios para o meio ambiente. Quais que são os motivos que levam a isso, né, e como que isso beneficia tanto, traz vantagens aí para a natureza? Pois é, a gente avaliou alguns dados de produtividade, inclusive o Rally da Pecuária, né, ao longo desses anos, vem trazendo muitos dados para que a gente possa avaliar a produção e a produtividade da pecuária. E a gente observa esse avanço, né, em termos de produção de carne por hectare, principalmente, Uhum. e isso beneficia o meio ambiente, especialmente porque a gente usa o principal ativo, que é a terra, de forma mais eficiente. Então, esse é o principal ponto. Agora, existem diferenças entre regiões que a gente observou. Algumas regiões mais dinâmicas de agricultura e de adoção de práticas, como o Centro-Oeste, por exemplo, né? E também o fato da gente ter aumentado exportações para a China com a exigência de abater um animal com até 30 meses trouxe uma pressão para os produtores avançarem na adoção de boas práticas. Por outro lado, a gente ainda vê o avanço sobre vegetação na região norte. Isso não quer dizer que isso está associado à pecuária, mas muitas vezes se observa a colocação de pasto como ocupação no território. E isso a gente precisa trazer soluções e ações diferenciadas no território. Ô Lely, aí eu te pergunto, né? A rastreabilidade viria como uma solução para essa questão, principalmente para ajudar a gente a desassociar a pecuária do desmatamento? Eu acho que a gente tem que separar o que é rastreabilidade, né, do que é monitoramento do desmatamento. Quando a gente fala de monitoramento, a gente quer avaliar aspectos socioambientais. A rastreabilidade, ela é muito mais um instrumento de gestão da produção e da propriedade para o produtor rural. Então, a grande vantagem para o produtor é ele melhorar a sua gestão, ter uma gestão mais eficiente ao adotar esse tipo de ferramenta. Mas ela também ajuda a demonstrar os aspectos socioambientais da produção e da propriedade quando a gente avalia aí o monitoramento. Então, existe uma dificuldade hoje da cadeia de desassociar o desmatamento. Esse é o grande desafio e a rastreabilidade pode ajudar nesse sentido, tá? Mas ela não é a bala de prata, porque a gente também não pode apenas monitorar e, quando não há conformidade socioambiental, o que a gente faz com esse produtor? O mais importante é a gente introduzir esse produtor, trazer conformidade socioambiental para que ele não fique à margem da cadeia de valor e, com isso, possa praticar outras ilegalidades, né? Então, esse foi um dos objetivos de como tratar soluções para esse tipo de problema.
Certo, Leila, e nessa questão aí dos desafios e soluções, né, aparece também a questão do crédito, né? Então, como que a gente poderia, o que poderia ser feito para auxiliar os produtores a terem mais acesso a crédito, a ter crédito mais disponível para eles? Perfeito. Só para você ter uma ideia, né, um terço de todo o volume de crédito rural, ele é alocado para a compra de animais, e muitas vezes isoladamente, né? Então, um dos pontos importantes que a gente traz no estudo é a necessidade de coordenação entre todos os elos da cadeia produtiva da pecuária, da carne bovina, né? Então, ao conceder um crédito, a gente precisa avaliar se qual o benefício que está gerando lá na ponta. Para isso, a gente precisa ter o diagnóstico, né? Como o Maurício colocou anteriormente, do que esse produtor precisa. Então, atrelar recuperação de pastagens, melhoria de qualidade de pastagens, ou genética animal, ou nutrição, ou tudo isso junto num pacote de intervenções para a propriedade, é essencial para que a gente continue melhorando a produtividade e adotando as boas práticas na produção pecuária. Então, não é só uma questão de oferta de crédito, né? Mas a demanda desse crédito também precisa ser trabalhada. Uhum, Precisamos ter com isso um acompanhamento técnico de perfeito. intervenções lá na ponta. Isso é Tá bastante certo. importante para que aquele investimento, aquele recurso alocado, ele seja perene e de longo prazo, né? Para que ele Uhum. não vire um problema para o produtor e sim ele aumente a sua renda e produtividade, que é o principal objetivo. Com certeza. Leila, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Obrigada. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.